Fala lá, meus queridos amigos, tudo bem? Mais uma novidade para vocês. A partir de hoje, todas as segundas-feiras, às 9 da manhã, estaremos juntos debatendo o melhor do futebol pernambucano pelo Brasil e pelo mundo. É um prazer ter você conosco nesse programa de estreia. Estou com o Marcos Leandro Cunha. Tudo bem, Marquinhos? Como é que você está? Tudo beleza? Tudo tranquilo, Júlio. Ia pegar o celular para registrar aqui, nesse momento, de mais um início de mais um degrau, né, no nosso projeto que a gente avança. Então, bom dia a todo mundo. Um bom dia complicado, né, Júnior? Para todo mundo que precisou trabalhar, deixar os filhos na escola. A gente conversando aqui já com o chat, com os amigos, muita gente já relatando esses problemas por conta da chuva. Aqui por Olinda, tudo parado, né? Mas, então a gente pede paciência, né? Quem está assistindo a gente ao vivo aí agora, pelo link, né? Que tenha cuidado, tenha paciência, né? E aí sorte para chegar aí os seus compromissos. Pois é, rapaz. Recife amanheceu debaixo de chuva. Na verdade, ontem à noite já começou a chover. Toda a região metropolitana caindo muita água. E hoje, no programa Torcida Redes, lá na 103.1, a gente já relatava para todo mundo como estava a situação, né? Muita água no Recife, muita poça, dificuldade de locomoção. Então, você que está nos assistindo, que é aqui de Recife, região metropolitana, só saia de casa se for realmente o jeito. Se puder ficar em casa, fique pelo seu bem-estar e por tudo que está acontecendo na capital pernambucana, que está caindo muita água aqui no Recife. Fim de semana de emoção, hein, Marquinhos? A bola rolou pela Copa do Nordeste, muita coisa aconteceu. Antes da gente falar especificamente dos clubes pernambucanos, Marcos, eu queria que você falasse de uma forma geral como é que você está vendo o nível da Copa do Nordeste. Eu estou gostando, e você? Antes, Juninho, deixa eu só aqui dar bom dia, né? Quem está assistindo a gente ao Sim, vivo aqui, sim. já tem uma galera aqui no chat. Ó, Diego Maia, que mandou pergunta do Náutico, daqui a pouco a gente fala. Boa. Cadê aqui? O Vinícius Carvalho, bom dia também, Vinícius. Celso Murilo também com a gente. Kleber Nunes, valeu, Kleber, pela mensagem, pela saudação. Daqui a pouco a gente lê suas mensagens. Daqui a pouco tem mais de mensagem, mas só dar um bom dia à galera que já está nos acompanhando Boa. Eu estou com o pelo celular aqui, chat, Juninho. Marcão. Estou com o Dá, celular aqui na mão, 99299-8541, 99299-8541. Manda sua mensagem, você participa conosco. Ou então vai no chat aí que a gente vai estar lendo as mensagens e as perguntas para vocês participarem com a gente. Não é isso, Marcão? Isso, Nil. Bom, isso posto, acho que a Copa do Nordeste está engatinhando, né, no seu começo. Alguns resultados inesperados, né, como foi na primeira rodada, o Ceará perdendo para o Ferroviário. O Bahia empatou também com o Ferroviário ontem, uma surpresa nesse começo. Algumas equipes já demonstrando que vão ter muita dificuldade, né, caso do Atlético de Alagoinhas, caso do Fluminense, do Piauí também. Né, algumas equipes já demonstram que estão em um nível abaixo. Né. O Campinense, ontem que perdeu do Sport também com 2 derrotas. O Leston vai ter muito trabalho, né? O velho Leston Júnior, para arrumar esse Campinense. Tudo bem que foi um começo pesado, né? O Campinense estreou contra o Fortaleza e depois pegou o Sport. Foi um começo pesado, mas é um time que mostrou limitações e muito atrás, né? Mesmo jogando em casa, ficou muito reativo, bem a cara do Leston Júnior. Mas a competição engrenando, né? Tem o Fortaleza como um dos principais candidatos, o Sport crescendo muito, né? Nesse começo de temporada. O Bahia acho que vai crescer ainda, né? Tem força para subir. O Ceará também começando um novo trabalho com um pouco de dificuldade, mas com um bom time. Então, a Copa do Nordeste, eu diria, Juninho, que está engatinhando ainda após 2 rodadas. Primeira derrota do Fortaleza, né? Acabou perdendo para o Sim, ABC. Eu vi boa parte do jogo, Marcos, e eu fico impressionado como no Brasil, de uma forma geral, e especialmente aqui no Nordeste, nossos times são domésticos, né? A gente joga em casa de um jeito e fora de casa de outro, Marcos. o ABC surpreendeu, né? O ABC não se intimidou com a força e a marca que hoje é o Fortaleza, né? Um É, modelo para todo mundo. Então, grande vitória, mérito também do ABC, Juninho. Acho que foi uma vitória importante também pela forma como se comportou o time do ABC, que foi diferente do Campinense ontem. Né? O Campinense ficou atrás contra o Sport, arriscou pouquíssimas vezes. Então, foram formas diferentes, né, de se jogar. O ABC acabou tendo êxito. E é legal para a competição, né? Quando essa primeira fase. Ainda vão começar assim, os clássicos para valer na próxima rodada. A gente vai ter um Ceará e Sport na próxima terça-feira. Então, os jogos mais pesados. E com esse começo, com os resultados não triviais, né? Em caso de derrota, empate do Bahia em casa, Bahia que perdeu para o Sampaio Corrêa já, pois o é. Ceará perdeu para o Ferroviário. Então, assim, acho que com os clássicos, o equilíbrio, né, tende a ser maior e não ficarmos com um nível tão desequilibrado nos grupos entre os times favoritos ao título e os que ainda vão brigar por uma vaga nas quartas de final.
O Bahia deu uma pressão no Ferroviário de Ciel, rapaz. Que pressão. Mais de 25 mil pessoas na Fonte Nova. Saiu perdendo, né? Depois fez a virada e acabou tomando o gol do empate no final. Mas foi uma pressão, um jogaço. O Bahia e Ferroviário 2-2. Sim, sim. Jogo cheio de alternativas, né? E o Ferroviário mostrando um bom repertório nesse começo, né? O time que ganha do Ceará, empata com o Bahia, tem tudo. O problema do Ferroviário sempre é esse, Juninho. Acho que também em Série D, né? O Ferroviário começa muito bem as competições, aí depois falta fôlego, o elenco, né? Também não é um elenco muito recheado, muito farto, e acaba perdendo força nos momentos finais. Série D sempre é assim, sempre começa muito bem o Ferroviário e vai caindo aos poucos, mas começa muito bem, né? Começar vencendo o Ceará, empatando com o Bahia, é um começo muito promissor. Como o Nordestão, essa primeira fase é um tiro mais curto, né? São só 8 jogos. Quem sabe o Ferroviário consiga se classificar para as quartas de final. E o garoto Ciel arrebentando de bola. Impressionante como ele. Quanto mais ele envelhece, mais ele joga bola. Pois é, Juninho. Assim, eu fico até pensando, aí vai mais para o Náutico, né? Porque o Náutico flertou, né, com o Ciel para esse começo de temporada, né? Com a contratação do Ciel. Ciel que foi bem no Tombense, né, no passado na Série B do Brasileiro. E aí eu escutei muitas críticas, né? Rapaz, Ciel, mais de 40 anos. 41. Já para causar polêmica, entre Ciel e É. Jael, eu sou Ciel 10 vezes, Juninho. Sério? Por quê, 10 rapaz? vezes. 10 vezes. Acho que o Ciel consegue ser muito mais produtivo que o Jael hoje. Então, Eu acho que o Ciel tem mercado na Série C e na Série D. Eu acho que na B ele não tem, não. na alta na C, né? Eu acho que daria. Mas Por eu isso, é, nunca. por isso é Tem a que ver o Jael comparação. como tá, cara. Tem que ver como é que tá o Jael. Qual é o Jael que você tá usando? Vamos levar essa discussão para o Torcida Hit, né? Bora, Ciel ou bora. Jael, fechado? Então, já 18, deixando aqui o 18 recado, horas. 6 horas tem Torcida Hit, segunda edição, na Hits FM 103.1, Juninho, eu, Ricardinho, Gustavo Luquez, Eri Lima, Edson Júnior, Thalita, nossa diretora, também participando. Então, vamos levar essa discussão. Jael, Ciel, Alvirrubo, quem você preferia? Bora, 18 horas a gente tem Torcida Rede Segunda Edição 103.1. Ó, segunda rodada teve Náutico 2, CRB 2, Ceará 2, Sampaio Corrêa 0, ABC 2, Fortaleza 0, Bahia 2, Ferroviário 2, Sergipe 4, Atlético de Alagoinha 0. Até uma resenha, né, do Igor Bahia que fez o gol e foi pra galera. Você viu, Marcão? O atacante do, Essa. Bahia, do Sergipe? Resenha. O Sergipe, grande vitória, né? O Sergipe Foi. conseguiu ter começado mal a competição e aí teve essa resenha toda, né? CSA meteu 3-1 no Vitória também, ganhou com Vitória tranquilidade. importante, né? CSA, vitória E ganhou importante. com autoridade. Tinha perdido no meio de semana, perdeu o seu treinador, né, Marcos? Eu achei o Roberto Fonseca, né? Já Pois é. começou o ano já perdendo o emprego, o CSA. Incrível a história do CSA, né? O CSA estava muito mal no cenário nacional, aí deu uma recuperada, conseguiu chegar na primeira divisão, fazendo boas campanhas, bateu o rebaixamento, quase que sobe de novo, aí vai caindo, já está na Série C e começou o ano muito mal no estadual, né? Então, o CSA é impressionante como vive essa gangorra na sua história recente, né? E agora começando já o ano já trocando de treinador. Agora o Vitória, Júlio, eu achei um Vitória muito lento Morto, né? desde aquele jogo contra o Santa Cruz, sabe? O Léo Gamalho fez o gol ontem, é verdade, mas eu achei sim, o Léo Gamalho com pouquíssima movimentação, né, no jogo contra o Santa, e eu achei o Vitória um time muito parado em campo, sabe? Assim, eu esperava muito mais do Vitória, pelos nomes que tem, né? Vitória com o Léo Gamalho, o próprio Diego Torres, os jogadores importantes, GG, que o Vitória tem esse ano. Oswaldo, né, que não é nenhum garoto, mas ainda consegue fazer um carnaval ali pela direita. Eu esperava muito mais Vitória nesse começo. Não gostei do Vitória contra o Santa, naquela estreia que o Santa empatou no finalzinho, é verdade. E ontem já perdeu, né? Então, a Vitória começa mal, eu esperava mais do time do João Bussi. E o último jogo foi o Sport acabou vencendo o Campinense por 2-0 fora de casa. Desse jogo que a gente vai começar a falar agora. Só lembrando que o Santa não jogou pela Copa do Nordeste, né? Joga na quarta-feira contra o Fluminense do Piauí, fechando a segunda rodada. E só para passar a classificação que ficou da Copa do Nordeste, ó, no grupo A, a gente ficou, depois dos resultados do fim de semana, com o Sport com 6 pontos, ao lado do Fortaleza. Só que o Fortaleza tem 3 jogos. O Ferroviário tem 4 pontos, CRB 4 pontos, Sampaio Corrêa 3. Fluminense do Piauí, 1 ponto, Vitória 1 ponto, e o Atlético Alagoinha perdeu as 2 partidas, não tem nenhum ponto ganho. No grupo B, CSA tem 4 pontos, Náutico também 4 pontos, Sergipe 3 pontos, ABC 3 pontos, Ceará 3 pontos, Santa Cruz tem 1 ponto, só que só tem um jogo, né, um empate com Vitória fora de casa na estreia, o Bahia tem 1 ponto, já com 2 jogos, e o Campinense não tem nenhum ponto, 2 jogos, 2 derrotas até agora. Então, Atlético Alagoinha e Campinense são os 2 times que perderam as 2 até agora, né? E são os lanternas de seus grupos, respectivamente.
Vamos começar a falar de Sport Campinense ou você quer acrescentar mais alguma coisa, Marcos? Eu quero só acrescentar, Juninho, e citar aqui a participação dos nossos amigos. Mais gente entrou, como o grande Carlos Lopes. Abraço, parceiro. Grande Carlinhos, um abraço, meu irmão. Nosso ouvinte de primeiros programas, Juninho, de até em outros projetos, né? Sim. Mais uma iniciativa dessa dupla, que é show. Até que, enfim, Marcos Leandro acertou na escolha de uma camisa. Está aqui a camisa do Barcelona, né? Mostrar aqui para a galera a camisa a qual o Carlos se referiu, né? Camisa Foi bom, viu, Carlinhos? Porque eu imaginava que ele fosse começar com outra camisa, viu? Graças a Deus ele não teve essa ideia brilhante. Genilson Lopes, aqui, Dali Marcos Leandro e Juninho. É muita chuva, estamos ilhados em Candeias. Fique em casa se puder hoje, realmente muito complicado o dia. Abraço, Genilson, quem tive o prazer de conhecer semana passada no nosso programa na Claro. Conhecer pessoalmente, né? Quem já se falava muito por mensagens. Celso Murilo, tá massa. Parabéns, galera, pela produção. Valeu, Celso. Thalita Priscila, nossa diretora aí na apresentação, sendo elogiada. Kleber Nunes, show demais. Valeu, Kleber. E Vinícius Carvalho aqui fazendo menção à chuva. Valeu, galera. Pode deixar aqui sua pergunta. O Kleber perguntou sobre o Santa. Já a gente fala sobre o Santa Cruz mais precisamente. E também a mensagem do Diego Maier, que falou do Náutico. Quando a gente vai falando agora dos jogos, a gente cita as mensagens de vocês. Sport e Campinense se enfrentaram neste domingo lá em Campina Grande, no estádio Amigão. O Sport venceu por 2-0. Você começa a ver os melhores momentos da partida a partir de agora. O Sport teve uma partida que ficou o tempo todo sob controle, né, Marcos? Foi uma partida que o Sport não perdeu o controle da partida em nenhum momento. Verdade, Juninho. Foi um jogo seguro do Sport, né? O Campinense até começou assustando no começo, alguns chutes de fora da área, mas no geral o Sport dominou a partida, né? Em termos de controle. O Campinense, como a gente falou, muito retraído, né? Muito respeitando o Sport. Acho que o Sport, claro, tem um time melhor, um elenco melhor do que o Campinense, mas em casa sempre se espera que o time saia um pouquinho mais. O Sport foi os controlando, né? Teve até um dado interessante da transmissão da partida, né? Que o comentarista citou que quem mais trocou passe foi Sabino e Thierry, né? Por que isso? Porque o Campinense voltou todo, então o Sport ficava reiniciando a bola com paciência, não tinha pressão, né? De vencer a partida logo a todo custo, então o Sport teve paciência para controlar o jogo e aos poucos as chances foram surgindo, né? Quase o Jorginho faz um golaço, né? Na bola do Cariús. O Sport começando a ser forte pelo lado esquerdo, né? Com o Cariús, com o Juba e com o Jorginho entrando por ali. Quase o Jorginho faz um golaço. A gente tem esse lance aí, a gente está mostrando agora. E o gol saiu no fim do primeiro tempo, em um cruzamento, né, do Edinho, um gol do Sabino de cabeça. E aí a vitória começou a ser construída, uma vitória que já vinha se desenhando. E no segundo tempo o Sport conseguiu marcar o segundo gol com o Jorginho, um toque de categoria, né? Por isso que eu sempre... Belo gol. Quando a gente fala sobre o Sport, eu digo que foi o melhor reforço do Sport, porque é um cara que faz gol, meia hoje tem que fazer gol, o Jorginho sempre faz muito gol. Não vinha jogando tão bem como a gente imaginava até agora, mas aos poucos vai se soltando, né? Dando seus lances de categoria. E o gol foi um gol de muita qualidade, né? Por mais que ele estivesse sozinho dentro da pequena área, é todo mundo que acerta de primeira, chapado, como ele acertou, não. Então, bonito gol do Jorginho, mérito também do Cariús pelo cruzamento, mas o Jorginho fez o gol de difícil nível, né? Então, vitória tranquila do Sport, mais um aí começando bem também na Copa do Nordeste, assim como o time está no Pernambucano. Essa lateral esquerda, Marcos, que você citou aí, eu achei bem interessante, né? O Juba com o Cariús, que entrou muito bem, é forte na parte defensiva e também tem um pouco da parte ofensiva, né? Porque é que se cobrava muito com o Sander, né? O Sander só defendia, não atacava. Acho que o Cariús consegue fazer as duas coisas. Não é lá excelente na criação, mas ele tem um bom cruzamento, ele chega, ele tem atitude na parte ofensiva. Então, acho que Juba e o Cariús, chegando mais um com o Jorginho, tem feito um bom papel ali pelo lado esquerdo, não, Marcos? Sem dúvida, Juninho. Eu acho que o Cariús tem uma grande diferença do Sander, né? O Sander, a sua principal virtude era a marcação, né? A parte defensiva. Inclusive, fez uma grande temporada, para mim é a melhor dele, a temporada passada, mas muito bem pela parte defensiva. Quando ele chegava no ataque, era na força, era na raça, né? Na entrega que ele tinha. Às vezes estava um chute perigoso, mas os cruzamentos, de fato, ele precisava caprichar mais, né? Os cruzamentos. O Cariús não, o Cariús tem mais qualidade nessa chegada, né? Vai mais ao fundo e tem mais percepção na hora de colocar a bola na área, né? Ontem ele deu um balão no segundo gol, pegando o Jorginho sozinho e até na própria penetração na área, né? Acho que ele consegue fazer isso com mais qualidade, com mais senso
de colocação, sabe? Então, essa é a grande diferença. Na parte defensiva, eu vou esperar ele ser exigido mais ainda, né? Porque o Sport tem tomado a iniciativa dos jogos e tem tem sofrido pouco na parte defensiva. Agora, com os jogos mais difíceis, né? Vai ter o Náutico pela frente no próximo final de semana, depois tem o Ceará fora de casa, aí o Sport vai ser mais exigido na parte defensiva para a gente traçar esse paralelo Cariús e Sandro na parte defensiva. Mas na parte ofensiva, até agora, ele tem levado, né, uma vantagem muito grande em relação ao Sandro. E vamos ver como é que vai ficar a história do Juba, né? A informação que eu tenho é que o Juba não quer ficar no Sport e que o Sport ofereceu uma proposta, ele primeiro topou e depois ele subiu a proposta. Então está ficando uma novela igual à novela do Maílson, que não queria ficar no Sport. A diferença é que o Maílson deixou dinheiro para o Sport. Eu não sei se o Juba vai deixar. Porque para o Juba deixar dinheiro para o Sport, ele teria que fechar com algum clube agora, né, nessa janela de 6 meses, e aí botar algum dinheiro para o Sport. A sensação que eu tenho é que a história do Juba pode acabar com o mesmo desfecho, ou seja, ele sair do mesmo jeito, mas sem deixar dinheiro para o Sport, Marcos. O Írio Romão foi presidente do Sport, foi bem claro na semana passada, quando disse que hoje o caixa do Sport não comporta o que o Juba está pedindo, né? A gente não sabe quanto é, mas pela sua informação aí, a história bate, né? Realmente é um valor que o Sport não tem condições de pagar. Ele tem contrato até o final de agosto, então teria até final de março, né? Para renovar com o Sport, ou então para sair logo, né? Como foi o Maílson, e deixar algum troco, digamos assim, no caixa rubro-negro. Eu acho que é uma pena das duas maneiras. Eu vejo muito potencial no Juba. Você gosta da palavra potencial, mas aí não é de forma. Mas esse é um potencial em uma realidade. Tem realidade já um pouquinho, não só tem potencial. Eu acho que o ano dele se surpreendeu muita gente, o começo do ano dele, ano passado, né? Que foi muito bom. Além até da minha expectativa, que sempre achei o Juba com talento, mas não tanto. Não esperava que ele fosse jogar tão bem. Até aquele final da Copa do Nordeste, começo do Brasileiro. Depois ele caiu de fato muito, né? Mas já recomeçou bem, né? Então mostra que não foi uma fase, né? Ele teve um momento de inconsistência no Brasileiro ano passado, mas não mostra que parou naquela fase, né? Ele já retomou o bom futebol, o entrosamento muito bom com o Cariús, como a gente citou aqui, fazendo gols, dando assistência. Então, uma peça importante para o esporte em termos de desempenho, né? Em campo do jogo do esporte. E na parte financeira também, se ele for sair de graça, né? Aí esse é o pior cenário para o esporte, né? Ele sair depois que encerrar contrato, sem deixar nenhum saldo, né, no caixa do esporte. Seria horrível mesmo. Vamos com as mensagens dos nossos ouvintes. Tem mensagem aqui no 992998541 e também no chat. O Jorge Henrique de Casa Forte, pelo nosso celular interativo, diz aqui, ó, Júnior, estou assistindo vocês. Muita chuva. Gostei da vitória do Santa Cruz. Se Deus quiser, estarei na rua na próxima quarta-feira pela Copa do Nordeste. Santa Cruz, que é o nosso destaque agora, Marcos. Vamos no chat? Tem mensagem no chat, Marcos? Tem sim. O Celso aqui elogiando, valeu, Celso. Wilson Melo, grande Wilson. Candeias e Piedade ilhado, Juninho. Diz aqui o Wilson Melo, valeu. Wilson, pela informação. Cuidado, gente. Serviço até, né, para você que está pensando, esperando a chuva parar um pouquinho para sair de casa, acompanhando a gente. Então, avalie direitinho se vale a pena ou não sair nessa chuva, né? Então... eu estou com um problema, inclusive, Marcos, em relação à chuva. Eu pedi mensagem do pessoal durante o programa hoje na Hits. Cara, todos os lugares do Recife estão com dificuldade. A maioria dos lugares está com muita dificuldade. E a minha esposa, por coincidência, vai para Arco Verde agora de manhã, sem condições, cara. Está um negócio terrível. Abdias, BR, Agamenon Magalhães, está tudo complicado. Então, se você puder não sair de casa, não saia. Essa é a mensagem que a gente deixa, Marcos. Mais uma mensagem aqui, Juninho, do Emilton de Souza. Rapaz, eu estou impossibilitado de ir trabalhar e vou acompanhar vocês. Valeu, Emilton. Obrigado, se puder, realmente avalie aí, de fato, se vale a pena realmente sair de casa ou não, porque a chuva demais. Aqui parou um pouquinho em Olinda agora, Juninho, mas realmente muitas regiões alagadas ainda, né? Pelo Recife aí, Olinda, Recife, Jabotão. Santa Cruz é o destaque agora no nosso programa aqui, durante as segundas-feiras, 9 da manhã. Espalha para os amigos. Estaremos juntos às 9 da manhã, todas as segundas, com os destaques do fim de semana. 7ª rodada do Campeonato Pernambucano. Central venceu o Ibis por 2-1. O jogo da 7ª rodada, né? Porque um jogo atrasado foi Petrolina e Central, e o Petrolina venceu por 2-1 no fim de semana. Outro jogo também do fim de semana foi Retrô 1, Porto 0. Outro jogo do fim de semana. E o Santa Cruz venceu o Petrolina. O Santa Cruz venceu o Salgueiro por 1-0, jogando no Cornélio de Barros. É nosso destaque a partir de agora, com os melhores momentos de Santa Cruz e Salgueiro, jogo que aconteceu no último sábado, lá no Cornélio de Barros. Marcos Leandro,
jogozinho complicado, viu, Marcos? Nivelado por baixo, não sei se foi o gramado, não sei se foi a postura dos times, mas para o Santa foi bom que afastou a crise, Marcos. Valeu pelo resultado, né? Pela vitória, ponto. Porque, de fato, foi um jogo complicado, né? Foi um jogo fraco tecnicamente, né? A gente sabia da pressão em cima do Santa Cruz, né? Pela sequência de empates. Interessante como mudou a pauta agora, né? Venceu o jogo e agora as matérias já são de sequência invicta, tá? Mas é muito dinâmico isso. Mas o fato é que o Santa chegou muito pressionado pro jogo no Cornélio de Barros e o primeiro tempo foi fraquíssimo, né? De chances. A gente tá mostrando aí pouquíssimos lances no primeiro tempo, né? Do jogo. O Santa, o Ranieri testou outra formação, né? Com o Anderson Paulista, o Arthur e o João Eric no meio de campo. Ceará não jogou, né? Três volantes praticamente, deixando um pouco mais defensivo o Santa, né? No ataque botou o Ariel com o Lucas Silva e o Pipico, né? Então o Ranieri testando, viu que dava certo. Mas o que deu certo mesmo foi ele, Felipe G2, Juninho. O cara quando tem estrela, né? Tem estrela, quando o cara é bom jogador, é assim, né? 10 Sabe minutos. Jogar, né? Não, pareceu fácil, né? Não tinha chapada de esquerda. Não tinha pressão, não teve ritmo de jogo. Não teve tempo sem jogar, 6 meses que ele não jogava. A bola chegou, olhou, bateu um pênalti de perna esquerda, né? Praticamente. De primeira, chapada bonita. A jogada foi bonita, né? A gente falou que o jogo foi fraco, mas a jogada foi bonita. O lançamento do Arthur cortando a defesa do Salgueiro, que marcou bobeira. O Lucas Silva, com inteligência, bem demais, deixou para o G2, ele bateu de esquerda no cantinho. Então, bonito gol para um jogo que não foi tão legal assim, em termos de emoção, em termos de qualidade, né? E aí o Santa se retraiu para, de fato, segurar o resultado, que era muito importante, né? Para tirar essa pressão e para fazer o Santa subir na classificação. Aí destaque do para o Geazi, né? Que já tinha feito uma defesa maravilhosa contra o Petrolina na semana, no jogo do meio de semana, e voltou a ser decisivo em 2 jogadas, né? O Salgueiro chegou 2 vezes com perigo, com o Talisca e com o Palominha, e o Geazi foi importante, fazendo 2 defesas que seguraram o resultado, e o Salgueiro não conseguiu chegar ao empate. Então, vitória muito importante pelo fim da pressão momentânea e também fazer o Santa subir na classificação, e agora ver como o time vai se comportar sem tanta pressão. E esse resultado dá uma tranquilidade para o Santa Cruz nesse momento, né? Porque veio de empate com o Petrolina, que teoricamente é um dos times fracos do campeonato, né? E pegar o Salgueiro, que teoricamente é um dos candidatos ao título. Então a lógica dizia, se não ganhou do Petrolina, não vai ganhar do Salgueiro. E na verdade o futebol mostrou o contrário, né? O Santa foi lá e ganhou. Um jogo difícil, gramado muito ruim, lá do Cornélio de Barros, é um jogo diferente. Você vê que tem muita bola alçada na área, vê que tem muita falta, né? E o Santa foi lá e pulou uma fogueira, apesar de estarmos no Carnaval e não no São João, Marcos. Jogou melhor que contra o Petrolina, Júnior. Porque quando o Petrolina era para perder, né? O Santa Cruz chegou muito pouco na meta do Petrolina e teve aí a benevolência da arbitragem, né? Que não marcou aquele pênalti do Petrolina. E no final o Geazi salvou, né? E o Ítalo tinha salvado um lance quase em cima da linha no segundo tempo. Então foi um jogo que o empate foi bom para o Santa, devido ao que foi a partida lá no Paulo Coelho, na sua Petrolina, né? Pertinho lá de Santa Maria da Boa Vista. E contra o Salgueiro foi diferente. O Salgueiro, o Santa foi um jogo que não merecia perder, né? Não merecia perder. O jogo foi igual. Então a apresentação do Santa foi melhor do que contra o Petrolina. Como foi o jogo, fez 1-0 e se retraiu. Tentou fazer o segundo contra-ataque, mas com muita mexida, né? O Santa ele se desarrumou, né, Júnior? Foi saindo jogador foi sendo lesionado. Então o Ranieri, aquela ideia que ele tinha de time foi se desconstruindo. Então ele está tendo que encontrar soluções, precisando vencer nas 2 competições, mas sobretudo no Pernambucano, né? Por tudo que está em jogo, Copa do Brasil, Série D. Então acho que é uma vitória que abaixa um pouco a poeira, né? Porque estava realmente um clima muito pesado por conta da preocupação, né? O campeonato é curto, já está acabando já a primeira fase do Pernambucano e o Santa começou a rodar de 7º, né? Fora dos classificáveis. Então foi muito importante essa vitória por conta disso, mas eu acho que tem um caminho, sabe, Juninho, a percorrer, porque não está fácil não remontar esse Santa. Vamos de mensagem aqui. Antes de mensagem, Marcos, deixa eu só te fazer uma última pergunta. O Ranieri, na sua coletiva, disse que o Santa deve poupar jogadores para o jogo da próxima quarta-feira contra o Fluminense do Piauí. E eu discordei veementemente dessa opinião dele, porque depois o Santa pega o Ibis pelo Campeonato Pernambucano. Então, eu não consigo entender. É como se ele estivesse dando adeus à Copa do Nordeste, que paga tão bem, Marcos. Mas o jogo contra o Ibis já é sexta, né, Juninho? Então, qual é o jogo mais importante? Quarta ou sexta? Sexta. É sexta. Pernambucano. Mas você vai abrir mão da Copa do Nordeste por conta do Ibis? Ele tem que escolher, Juninho. O Santa vem de uma sequência muito, muito forte.
O Santa já tem 2 jogos a mais que todos, por conta dos jogos da pré-Copa do Nordeste. O Santa perdeu muitos jogadores já, então eu concordo com o Raniel. Acho que hoje o Pernambucano é mais importante que a Copa do Nordeste pela classificação, por ir para a Copa do Brasil. Então o Pernambucano ganhou mais relevância. Então acho que nessa semana, entre Fluminense e o Piauí, Copa do Nordeste e Ibis, eu acho que o jogo do Ibis é mais importante, sim. Novos tempos, Marcos. Eu vi o Salgueiro com 63% de posse de bola em cima do Santa Cruz e eu vi o Santa poupando jogador para jogar com o Ibis. Meu Deus do céu, são novos tempos. Mas não perigosos. É o Ibis, não é o Ibis, é o Pernambucano, o Santa não pode falhar. Mas mesmo 80%, o jogador com 80% para pegar o Ibis, dá para ganhar do Ibis, Marcos. O time não é tão ruim assim, não. Faz uma campanha regular no campeonato. Tá bom, né? Tá certo. Faz uma campanha regular. Os piores times do campeonato são Belo Jardim e Caruru City. O Ibis não está entre os piores times do campeonato. Vamos com nossos ouvintes pelo chat para ver se eu consigo relaxar em relação a essa história do Ibis. Vamos lá, dizer aí. Vamos lá, o Carlinhos está perguntando aqui, amigos, por que a insistência de Raniel no 4-3-3? O time fica extremamente vulnerável e cria muito pouco. Outra novidade desse jogo, Carlinhos, foi o Gabriel Iano, né? Que é zagueiro, ele botou como lateral esquerdo. Então, uma novidade aí do 4-3-3 para esse jogo que montou o Raniel. E ele continua aqui, o foco tem que ser pernambucano mesmo, Júnior. Garante calendário para 2024. Imagina em 2024 jogar apenas do estadual. É isso, Nila. Essa nova realidade do pernambucano é isso. É mais importante hoje que a Copa do Nordeste, né? Para o Santa, principalmente. Garantir calendário para o ano que vem. Ninguém garante. A gente torce, mas ninguém garante que o Santa vai subir para a Série C na Série D desse ano. Tem que garantir calendário. Então, no momento do Santa, o estadual é mais importante. Cadê aqui? O Celso. Santa tem que abrir em disparada, disse aqui o Celso. Santa maior torcida, 109 anos de história, que façam mais história ainda desde 2014, lembrando do aniversário do Santa, que foi no finalzinho da semana passada. O Wanderson Silva, Juninho, bom, senhores. A Avenida do Forte, nos Torrões, totalmente alagado. Valderson, valeu pela informação. Deixa eu agradecer também. Desculpa, mas conclua depois, eu falo. O último aqui, Vinícius Carvalho, veio de Olinda. Um abraço, Vinícius. Também estou aqui nas nossas Olinda. Deixa eu agradecer também a todo mundo que está mandando mensagem aqui, gente. Em relação ao trânsito do Recife, a chuva, as águas que estão caindo, eu só não vou colocar agora, porque a pessoa pode assistir daqui a pouco, daqui a meia hora, 2 horas, enfim, e não vai estar condizendo com a realidade. Mas obrigado pela enorme quantidade de mensagens que estamos recebendo aqui no nosso WhatsApp, falando da situação do trânsito no Recife. Muito obrigado mesmo. Falamos do esporte, falamos do Santa, agora chegou a vez do Náutico. Vamos falar do Náutico, empatou com o CRB no finalzinho. Sexta-feira passada, no Torcida Redes, eu disse que os clubes pernambucanos iam ganhar as 2 na Copa do Nordeste. Só não acertei por conta de 1 minutinho. Os melhores momentos do Náutico na tela para você, a partir de agora. Náutico e CRB 2-2. Surpreendeu, o CRB saiu da lógica de jogar diferente, de forma doméstica fora de casa, Marcos. Fez um bom jogo o CRB, não? Foi um bom jogo, na verdade, Nil. Gostei também do Náutico, né? Achei uma partida bem interessante. Sim, a partida teve momentos do CRB, teve momentos do Náutico, né? O CRB começou até em cima, como você disse, né? Na partida, e o Náutico foi se encontrando aos poucos, então ficou meio aquele lá e cá. O CRB teve aquele gol anulado polêmico, né? Do Anselmo Ramon. Realmente é um lance para VAR, né? Porque ele está entrando em direção ao gol e a zaga do Náutico saindo, mas a arbitragem marcou impedimento. Então, para o Náutico aí foi bom esse gol anulado. Mas o Náutico também chegou ao perigo, né? O Vidieiro também foi perigoso, né? Vai se tornando aí uma referência pelo lado do campo. Jogador importante, o Polvigeiro. E foi essa trocação, né? Como se diz, lá e cá, e o Náutico acabou saindo na frente com um gol do Souza de fora da área, numa falha do Diego Silva, né? Uma falha clamorosa de um goleiro com talento, que é o Diogo, não só para bater pênalti, né? Como ele bateu, mas também é um bom goleiro, mas falhou feio no gol do Náutico, né? Então o Náutico saiu. Ele tentou segurar, né, Marcos? Aquela bola é difícil de segurar, né? Bola venenosa, né? Pesado. Mas foi de longe e não foi tão forte, né? Assim, mas bateu no chão, um pouquinho antes dele cair. Foi erro de cálculo, né? Erro de cálculo. Então tá na falha. Né? Se a bola bateu, se ele errou, tomou a atitude errada, falhou. Foi uma falha do Diego Silva, ainda mais que um goleiro bom, não é um goleiro ruim, o Diego Silva. Então foi uma falha e o Náutico saiu na frente, pulou na frente. Mas o CRB sempre atacando, né? E chegou ao empate no comecinho do segundo tempo com o Renato, que virou atacante e finalizador, né? Mudou tudo na carreira dele, né? Lembrei agora do Carlalho, grande Carlalho Paz Barreto, hoje no Grupo Globo, né? Lá no jornal, o Carlalho era o único, Juninho, que defendia o Renato. O único.
quando ele estava, até na época da Transamérica, né? Quando a gente Sim. trabalhava junto na Transamérica, todos nós, e o Carvalho defendia o Renato, e era a torcida xingando, todo mundo também, né? O resto da equipe falando mal do Renato, e ele apostava no Renato, tá aí. Não sei se ele imaginava que o Renato ia virar matador, mas o Renato muito bem na finalização, já tinha ido muito bem no Avaí, né? Revelado pelo Renato, Maradona, né, na base do esporte, veio foi. para o esporte, do esporte foi para o Havaí, passou no Fluminense, eu acho que outros times. Sim, Agora sim. está lá no CRB e jogando de meia, né? Meia atacante. Virou realidade, né? De fato, a marcação dele era muito frágil, né? Então, assim, quem teve esse olhar de colocar o Renato mais avançado, tá de parabéns, porque de fato encontrou a posição dele, né? E aí o CRB empatou e ficou. Aí teve o componente da chuva, né? A chuva complicou o gramado dos aflitos, Mudou tudo. alagou completamente, e aí ficou um lance de quem fizesse um gol, fatalmente ganharia o jogo. O Náutico É, teve essa felicidade de fazer o gol já com o gramado encharcado, né, no cruzamento caiu, né? Do Vidiero e o gol do Caion. E aí era o gol da vitória, não tinha mais como Acabou o ter jogo. jogo, né? E aí no final o Cocão faz aquela lambança, né? Errou ali o bote e cometeu o pênalti e decretou o empate. Mas assim, claro que ficou aquele sentimento, né, de amargura por quase ter vencido um jogo muito importante, mas no final acho que o Náutico encontrou boas soluções, sabe? Conseguiu fazer um jogo na maioria do possível de igual para igual com o CRB, que hoje tem um time melhor do que o Náutico. Pois é, o Náutico acabou tomando esse empatezinho no final, né? O jogo em si foi um jogo tipo de trocação, né? Quem conseguisse fazer o gol da vantagem, como você falou, podia vencer a partida. Só que o Náutico deu uma bobeira. O atacante do CRB, inclusive, entra na área, ele faz questão de pisar na área e chama a falta, né? E o Cocão, o Matheus Cocão, acabou dando bobeira e deu espaço aí, acabou derrubando ele dentro da área. E o Diogo, que batida de pênalti espetacular, viu? Que pênalti bem cobrado. Matou ali o Wagner. E aí meio que se redimiu, né? Que aí falhou, mas fez o gol do empate, gol no finalzinho, batendo com qualidade, né? Então ele precisava disso. É um cara que tem moral, né? Então talvez não sentiu tanta pressão, porque é um cara com moral, com a torcida do CRB, com história no clube já. Então foi mais tranquilo para ele ter essa personalidade de ir lá e bater o pênalti decisivo, né? Pronto, Então, então. falando em goleiro, Juninho, pra Ah, gente falar em goleiro, só para o assunto náutico, acho que o diga aí. Wagner, né, merece um registro da gente aqui nosso Sim, programa de hoje, porque não foi um cara muito criticado, né? Eu foi. até me surpreendi, porque você estava nas semanas de folga, e aí o Luquezzi, no nosso Torcida Hits, na Rádio Hits, perguntou qual tinha sido, para mim, a melhor contratação do Náutico por esse ano. E eu disse que o Wagner estava entre as melhores contratações, né? Porque um goleiro tem jogado na Chapecoense bem. E aí foi uma enxurrada de críticas, né? De mensagens, não, um goleiro lesionado, goleiro ruim. E aí o Wagner não me ajudou e começou mal, né? A Foi. temporada do Náutico. Mas agora ele dá uma recuperada. O Dado até foi perguntado na coletiva sobre isso e elogiou, né? O Wagner citou esse fato das críticas que ele viu como muito pesadas ao Wagner. E aí eu acho que o Wagner começa aos poucos a dar essa segurança, né? No primeiro tempo ele fez uma sequência de duas defesas importantes, né? Uma falta cobrada na intermediária que ele defendeu e também pegou o rebote. Foi na sequência que depois saiu o gol anulado do CRB. Então acho que o Wagner começa também a mostrar que realmente é um goleiro de talento, né? Tem seus problemas por conta das lesões que ele teve, mas é um goleiro que tem qualidade, né? Acho que isso é importante. Pronto, e aí o Marcos Leandro vai poupar o Wagner, vai poupar o Souza, vai poupar o Júlio para o jogo de amanhã contra Afogados, né? Porque tá todo mundo cansadinho, é isso? Eu acho que sim, eu acho que vai também, porque o jogo é terça e sábado tem um clássico contra o Sport, né? E é um jogo que pro Náutico e pro Sport tem muita importância por ser o clássico, né? O Náutico principalmente, o Sport conseguiu engatar essa sequência, Juninho. Então já tem essa confiança, né? Então um time bem confiante já nesse começo de trabalho. O Náutico precisa, né, de jogos assim, como foi contra o CRB, foi um jogo bom do Náutico. Então é importante, eu acho que por mais que se comprometa um pouco o resultado, né? O jogo contra o Afogados, eu acho que o jogo contra o Sport é importante para dar não só o resultado, mas essa força que o Náutico precisa nesse começo de trabalho desse ano. Para a gente fechar, Marquinhos, as últimas mensagens dos nossos ouvintes aqui. Tem o Fernando Silva dizendo: Júnior, eu não pouparia ninguém no jogo do Náutico amanhã. A gente precisa vencer jogando essa partida para buscar as duas primeiras vagas. É uma opção do Náutico também, né? Buscar as duas primeiras vagas, Marcos. Também, Júnior, também. Acho que tem esse. A gente sabe, né, dessa condição que os dois primeiros do Pernambucano vão direto para a semifinal. O Sport está se desenhando que vai ser um dos times. O Retrô com a vitória de sábado. Aliás, Júnior, só um parênteses aqui. Você sabe por quê? Foram 14 minutos de acréscimo por Retrô. Do Retrô, não sei. O gol foi Aos 58 já aos minutos. 58, né? Copa do É, Mundo, eu procurei ler o relato do jogo, é. não tinha na leitura dinâmica que eu fiz. Antes de Retrô começar. 1,
Porto 0, o Retrô tirou a invencibilidade do Porto com gol aos 58 do segundo tempo. Gol do Franco de mascote de cabeça. E aí queria saber por que 14 minutos de acréscimo nesse jogo do Retrô, né? Mas enfim, vamos ver se a gente consegue descobrir por que o juiz deu tantos acréscimos. E aí o Retrô conseguiu chegar a 13 pontos e aí se consolidou na segunda posição. Então é importante sim esse ponto que falou o ouvinte. Duas mensagens aqui, Juninho. Eu falei do Diego Maia, né? Que deu a gente um bom dia logo no comecinho da live. Valeu, Diego. E sobre o Náutico, primeiro ele disse que chegou no trabalho, né? Só não sabe se vai conseguir voltar. Beleza, Diego, analisa aí. E sobre o Náutico, ele pergunta se a gente enxerga grandes diferenças do Náutico de agora para o que iniciou o Pernambucano. Sim, uma evolução, né? Teve um momento aí que o Náutico deu uma paradinha na evolução, caiu um pouquinho, mas eu acho que o Náutico está evoluindo ao longo da temporada. O grande ponto, Marcos, é que a gente costuma comparar os três times, né? Então, assim, o Sport é o time que começou melhor e que teve a melhor evolução. O Santa começou bem, depois caiu, né? O Santa conseguiu a classificação para o Nordestão, depois caiu. E o Náutico começou bem, deu uma osciladinha e está voltando agora de novo. Eu vejo evolução, sim, no time do Náutico. Talvez não na mesma velocidade que o time do Sport, mas eu vejo um Náutico melhor do que o ano passado e vejo o Náutico crescendo aí a cada dia que passa, Marcos. O Diego ele complementa, Juninho, dizendo que vale ressaltar que o CRB é Série B e o Náutico Série C. Acredito que foi uma boa para o elenco do Náutico esse teste contra o CRB também, Diego. Acho que o Náutico passou nesse teste. Líder do Alagoano, né? Também o CRB, né? Isso, apesar do Humberto Lousa. O Pedro aqui, salve Júnior, valeu, Pedro. Irmão. Valeu, entrando também aqui no chat. E o Kleber, ele volta aqui no assunto Santa. Para ele, Júnior, o Santa, o único problema é um só, a qualidade do elenco. Disse aqui o Kleber Nunes, Juninho. Valeu. E a tabela de classificação levou o Santa para a terceira colocação com 11 pontos, o Sport tem 16, o Retrô tem 13, o Náutico caiu para a quarta colocação, o Salgueiro também quarto com 9 pontos, Petrolina tem 9, Central tem 9, Porto tem 8, Maguari tem 7, Afogados 7, Ibis 6, Belo Jardim 2 e Caruaru City só tem 1 ponto ganho até o momento dessa tabela de classificação. Amanhã teremos o Náutico enfrentando o time do Afogados pelo Campeonato Pernambucano e na quarta-feira teremos Porto e Sport também pelo Campeonato Pernambucano. Oi, pois não. Só fechando, esse resultado do Petróleo contra o Central foi muito importante, né, para a classificação. Porque o Central pedia 12 pontos, foi uma derrota que pode pesar para o Central, viu, na classificação. E pode pesar positivamente para o Petrolina na luta para escapar do rebaixamento, né? Petrolina chega a 9 pontos. E quem sabe até ficar em sexto lugar, se classificar, né? Acho que vai não inventa, Marcão. Não pode ser imediatista, cara. Não é assim. Não vai. Tudo muito equilibrado, Juninho. Assim. Mas não vai, cara. Tem mais 6 jogos para acontecer. Não vai. Petrolina vai se escapar, já tá bom demais. Né, não, perfeito. Mas assim, eu acho que não custa nada sonhar. Nada de sonhar, né? Acho que tá muito equilibrado aí. Eu acho que com essa vitória do Santos, desenha aí Sport, Retrô, Náutico e Santa, mas as duas últimas vagas também tá tudo em aberto. Pela primeira vez temos os 4 da capital, vamos colocar assim, considerando o Retrô da capital, nas 4 primeiras posições, né? Sport 16, Retrô 13, Santa 11, Náutico 9, lutando aí pelas 2 primeiras vagas que dão acesso direto à semifinal para não ter que disputar as quartas de final. É isso, gente. Vamos finalizando o nosso primeiro programa que fizemos com os destaques do fim de semana. Foi maravilhoso bater esse papo com vocês. Todas as segundas, às 9 da manhã, estaremos aqui. Valeu, Marcão! Valeu, Júnior. Quero dizer de coração quem participou aqui no chat, né? Diego Maia, Vinícius Carvalho, Celso Murilo, Kleber Nunes, o Genilson, o grande Carlos Lopes. Abraço a você, grande amigo. Wilson Melo, o Valderson Silva, cadê aqui? O Pedro, todo mundo que participou no chat. Espalhe aí para a galera. Toda segunda-feira aqui no YouTube tem destaque da rodada comigo e o grande Júnior Medrado, comandante da equipe da Hits FM. Todo dia de segunda a sexta, 7 às 8 e 6 às 7 da noite. Valeu, Marcos Leandro Cunha, nosso jornalista, nosso comentarista da nossa equipe. Siga-nos nas redes sociais, lá no Instagram, @Marcos Leandro Cunha, @Omedrado, @Guga Luquezzi, @Ricardo Rocha Filho. São os nossos comentaristas da nossa equipe de esporte. Você pode também se inscrever no nosso canal, Júnior Medrado Oficial, lá no YouTube. Você se inscreve e ativa o sininho das notificações toda vez que tiver um conteúdo novo, você vai receber. Todas as segundas-feiras, 9 da manhã, encontro marcado com os destaques do nosso programa. Valeu, galera. Um abraço. Até uma próxima oportunidade. Valeu. Tchau.